Olá! Nesta aula, nós estamos interessados em apresentar os números adimensionais associados à convecção mássica forçada. Neste caso, além de nós procurarmos adimensionalizar em determinadas relações parâmetros a serem utilizados em equações ou correlações visando o seu emprego em determinado projeto de engenharia, podemos também pensar nesses números adimensionais uma maneira de memorizarmos os fenômenos de transportes associados aos estudos que estamos interessados, né? Principalmente naquele que queremos nos aprofundar. O número clássico que traduz o fenômeno de transferência de quantidade de movimento é o número de Reynolds. Lembrando que o número de Reynolds ele associa a relação entre as forças cinemáticas pelas forças viscosas, em termos de resistência. O número de Reynolds, conforme está apresentado em amarelo, ele estabelece uma relação entre as forças viscosas dividido pela resistência, ação advectiva do movimento. Essa ação advectiva, lembrando que em termos de transferência de massa, é a capacidade do movimento do meio em transportar o soluto. Pois bem, o número de Reynolds, pessoal, é um número primário, adimensional, que traduz, que resume, como vocês podem ver, no quadro 7.1, assim como no quadro 7.2, ele sintetiza o fenômeno da transferência de quantidade de movimento. De uma maneira D. Como é que fica o número característico para a transferência de massa? Observe o quadro 8.1. Por exemplo, no caso da evaporação da água no meio estagnado, cujo mecanismo é regido pela difusão de matéria. Neste caso, a difusão de matéria trata-se da transferência de massa em nível molecular, que está sob a influência necessariamente de ações internas a esse transporte. Que ações são essas? Efeito, por exemplo, de temperatura e de pressão. Tá? E, por sua vez, é resumida na propriedade fenomenológica da mistura, nesse caso, o dB, a difusividade mássica. Notem que, enquanto em quantidade de movimento, a transferência de quantidade de movimento molecular era representada pela viscosidade cinemática ou a difusividade cinemática, em transferência de massa é a difusividade mássica. Como é que fica a transferência de massa global? Notem que a transferência de massa global ela traduz, tá, a convecção de matéria. A convecção de matéria é sintetizada na equação em amarelo. Certo? O que significa essa equação? Lembre-se que a convecção de matéria é um fenômeno macroscópico que ela é sujeita a quem? A ação externa ao transporte molecular. Ou seja, na convecção mássica, está lá dentro a interação soluto-meio, traduzido, por exemplo, pelo coeficiente binário de difusão, como também, no caso da convecção, ela tem os efeitos do movimento da mistura. Além do movimento da mistura, é onde ocorre esse fenômeno, ou seja, a geometria que ocorre essa transferência de massa, como, por exemplo, pode ser no interior de uma tubulação, pode ser num leito fixo, enfim. Tais influências, ações relativas ao meio, assim como a interação soluto-meio é traduzido no coeficiente de transferência de massa, o Km. Tá? Já a combinação desse coeficiente com a característica geométrica do meio, traduzido no comprimento característico L, é representativo, então, da transferência de massa global. Portanto, o número adimensional primário, tá, pessoal, relativo ao fenômeno de transferência de massa, ele pode ser obtido da relação do 8.2, que é a transferência de massa global, dividido pela transferência de massa molecular. E ao substituir esses valores, nós temos o número de Sherwoods, conforme apresentado aí. O número de Sherwoods vai ser o quê? O coeficiente convectivo de transferência de massa, vezes um determinado comprimento, dividido pelo DAB.
O número de Sherwood, pessoal, ele reflete a resistência à difusão de matéria dividido pela resistência à convecção mássica. Notem que o Sherwood necessariamente, a difusão mássica e a convecção mássica acontecem no mesmo meio. Tá? O número de Sherwood lembra muito o número de biomássico, só que a diferença entre um e outro, que a resistência à difusão mássica lá no número de Biot era no meio distinto da resistência da convecção mássica. Tá? Eram meios distintos no número de Biot. Já no Sherwood, essa relação necessariamente acontece no mesmo meio. Sherwood tem uma importância, na minha opinião, central, pessoal, para a engenharia química. O Sherwood, além de ter a carreira dele dedicada à transferência de matéria, e no seu início, principalmente na questão de absorção, já no fim da sua carreira, notem que ele nasceu em 1903, o Thomas Kilgore Sherwood faleceu em 76. Ele se interessou também, pessoal, como um projeto, tá? Se interessou por projeto e processo na indústria química. E o que isso tem a ver com a engenharia química? A profissão de vocês, pessoal, o que diferencia das outras áreas de atuação do profissional de química é que a engenharia química é aquela responsável por assinar, por desenvolver projeto. Essa atribuição é específica da engenharia química. O que acaba acontecendo com o Sherwood? No final da década de 1960, ele publica esse livro, traduzido pela Blücher, que é o projeto de processo da indústria química. Naquela oportunidade, o que o Sherwood percebeu dentro de um projeto químico? Tá? Que além de ser uma oportunidade econômica, gerar recursos, ele também percebeu que esse projeto, pessoal, também procurava atender uma necessidade social, ou seja, não bastava apenas o lucro pelo lucro, mas sim com um compromisso e necessidade social que também, além do lucro para a empresa, para a indústria química, também tem que trazer um benefício para a sociedade. Quando ele propôs isso, pessoal, não existia o conceito de responsabilidade social. E o conceito de responsabilidade social está necessariamente implícito que, ok, as indústrias precisam ganhar dinheiro, tá? Mas além disso, elas têm que dar uma contribuição à sociedade. Eu, em particular, me identifico muito com essa filosofia do Sherwood. E hoje, mais do que nunca, a indústria química também, além dela visar o desenvolvimento tecnológico de um país, no nosso caso, ela também tem que ter uma preocupação com a nossa sociedade. Certo? Então aqui é a nossa toda homenagem aos grandes Thomas Kilgore Sherwood. Muito bem. O que acaba acontecendo com a transferência simultânea de quantidade de movimento de matéria em nível molecular? Olha lá, nível molecular. Ora, nós vimos que o nível molecular para a quantidade de movimento é traduzido pelo 47.1. Tá? Ou seja, transferência de momento em nível molecular. Ou seja, é uma propriedade fenomenológica do fluido, traduzido, nesse caso, especificamente pela viscosidade cinemática. Já o transporte de massa molecular é a difusão mássica, que é resumido pelo DAB. Notem, se nós dividirmos o quadro 7.1 pelo quadro 8.1, nós temos a transferência simultânea de momento e de matéria em nível molecular. E é esse número adimensional, dá-se o número de Schmidt, conforme esse senhor apresentado aí no slide para vocês. E o que traduz o número de Schmidt, pessoal? Notem, o número de Schmidt vai traduzir a resistência à difusão mássica pela resistência às forças viscosas. Notem que aqui, pessoal, a gente associa a difusão mássica em competição com as forças viscosas. Tá? Em outras palavras, notem que necessariamente está tendo movimento, está tendo escoamento, ao mesmo tempo está tendo difusão. Em regime laminar, tá? O que vai acontecer? Além da transferência de quantidade de movimento, vai haver a difusão mássica.
Pois bem, e como fica a transferência simultânea de momento e de matéria em nível macroscópico? O que significa nível macroscópico, pessoal? Em nível macroscópico, as transferências de quantidade de movimento, em vez de dar interação entre pacotes de fluido, dá por lâminas de fluido, né? Ou seja, uma mistura macroscópica. E essa mistura macroscópica ela pode ser traduzida, por exemplo, pela influência do parâmetro cinemático ou convectivo ou advectivo U vezes L, onde esse U está associado a uma velocidade e L é um comprimento característico em análise. Já do lado da transferência de massa, essa transferência de massa está associada à convecção mássica, tá? E essa convecção mássica ela pode ser traduzida, resumida, pelo produto do coeficiente convectivo de transferência de massa vezes esse comprimento característico. Assim, em nível macroscópico, em havendo simultaneidade entre transferência de quantidade de movimento e de matéria, nós temos o número de Stanton mássico. O número de Stanton mássico, tá, da forma como está aí, ele traduz, pessoal, a relação entre a resistência à ação advectiva ou a contribuição convectiva dividido pela convecção mássica. Isso em escala global. Notem, pessoal, que aqui é uma relação entre quem? Entre contribuição, tá, convectiva. O que é contribuição convectiva? É aquela ação do transporte da matéria devido tão somente ao arraste do soluto pelo movimento do meio. Já a convecção mássica é um fenômeno global de transferência de matéria, tá? E o número de Stanton mássico sintetiza tal relação. Pois bem, vai haver, pessoal, uma influência convectiva ou advectiva, tá, em relação à difusão. Lembre-se, pessoal, quando se escrevia o fluxo global de transferência de massa, tinha-se o quê? Uma contribuição difusiva mais uma contribuição convectiva. Somando as duas contribuições agora, aqui é uma relação entre elas, tá? É uma relação do modo como está apresentado esse N3. Enquanto as simultaneidades de transferência de quantidade de movimento, pessoal, se dava em nível molecular e em nível macroscópico, a gente denomina aquelas relações como relações secundárias, em se tratando de números adimensionais. Aqui, já esse 3, traduz quem, pessoal? Como se dá a relação entre essa influência convectiva, não é de convecção, tá? Ou advectiva, em relação à difusão propriamente dita. Ou seja, ao dividir o quadro 7.2 pelo quadro 8.1, nós temos o número de Peclet mássico. Por que o termo mássico aí, pessoal? Porque existe um número de Peclet lá de transferência de calor. Só que em transferência de calor, em vez de DAB, ia aparecer um alfa, ou a difusividade térmica. Tá ok? E o Peclet, esse senhor, apresentado aí para vocês. E o que representa fisicamente o número de Peclet? O número de Peclet representa a resistência à difusão mássica, esse L dividido por DAB, dividido pela resistência à ação convectiva, tá? Ou ação advectiva. Lembrando que todas essas relações, pessoal, esses números adimensionais, necessariamente estão no mesmo meio de transporte, certo? Pois bem, como memorizar todos esses números adimensionais? Tá? Observe que esses números adimensionais, eles podem ser sintetizados, tá? Nesses quadros 7.1, 7.2, 8.1, 8.2. Essa nomenclatura é da lá do livro Fundamentos de Transferência de Massa, tá legal? E esses quadros traduzem, pessoal, a transferência simultânea de momento e de matéria. Assim, observe, pessoal. Se nós olharmos o quadrado aí apresentado para vocês, a gente observa linhas nas verticais, tá? Notem que as linhas verticais do quadro 8.2 e do quadro 8.1, do lado esquerdo da figura, eles são representativos ao fenômeno de transferência de massa.
Já do lado direito da figura, o quadro 7.2 lá em cima e o quadro 7.1 aqui embaixo, eles representam quem, pessoal? O fenômeno de transporte, quantidade de movimento. Já as linhas horizontais traduzem a simultaneidade entre os fenômenos de transporte analisados, sendo que a linha horizontal de baixo refere-se à transferência simultânea de momento de matéria em nível macroscópico, enquanto a linha horizontal superior representa a transferência de momento de massa em nível macroscópico. Em termos de grandezas conhecidas, olha só que nós temos, tá? E diagrama mnemônico, pessoal, lembra-se a memória, certo? Notem na figura, já com os números adimensionais, que a ponta da seta, atenção lá, hein, necessariamente indica o denominador, tá certo? Por exemplo, olha o número de Sherwood, esse SH. Tá? Onde está a ponta da seta? Olha lá embaixo, está lá no DAB. Então, o que significa o Sherwood? KML dividido pelo DAB, certo? Olha o número de Reynolds, do lado direito de vocês, onde está a ponta da seta? Está indicado no Ni, na viscosidade da cinemática. Então, quem é o número de Reynolds? A ponta da seta indica o denominador. Então, vai ser U vezes L dividido por Ni. Olha o número de Schmidt. Onde está a ponta da seta? A ponta da seta está no DAB, portanto, ele vai ser o denominador da expressão. Então, Schmidt é igual a Ni dividido por DAB. Em particular, o número de Schmidt, pessoal, esse Ni necessariamente é uma grandeza da mistura. Notem que não é mais o fluido puro, hein? Por exemplo, o número de Reynolds aqui, tá? Esse Ni, por exemplo, se nós temos ar úmido, não é do ar seco a conta, ele tem que considerar a presença da umidade aí, tá? Porque esse Ni é da mistura, tá ok? Pois bem, no caso específico, pessoal, das propriedades de uma mistura gasosa, a viscosidade cinemática, ela é definida como sendo quem, pessoal? No caso de mistura, vai ser a concentração mássica da mistura. Se fosse um fluido puro, seria a sua massa específica, dividido pela viscosidade da mistura, tá legal? A viscosidade dinâmica da mistura. Notem que o ρ da mistura é uma propriedade extensiva, tá? E no caso de uma mistura binária, seria quem, pessoal, esse somatório? ρA mais ρB. Já a viscosidade dinâmica para a mistura, considerando gases ideais, é dado por essa expressão apontada aí para vocês em azul. Lembrando que nessa expressão em azul, esse Y subscrito I indica a fração molar da espécie química considerada I. Já o Φ subscritos IJ referem-se à associação entre as espécies químicas presentes por intermédio da viscosidade individual de cada espécie química, que é o Mi subscrito I e o Mi subscrito J, associado às suas massas molares, conforme apresentado nessa segunda equação em azul. Muito bem, como a gente pode fazer essas equações? Esse exemplo 8.1, ele é tirado do livro Fundamentos de Transferência de Massa, da Blücher, a mesma que publicou lá o livro do Sherwood, tá ok? E pede uma única coisa, calcule o número de Schmidt do ar a 40 graus Celsius, 1 atm, atenção lá, hein? E umidade relativa de 75%. Tá legal? Não é ar seco. Então, nesse caso, eu tenho que considerar a propriedade da mistura, sendo essa mistura, vamos assumir como sendo uma mistura binária, em que A venha a ser o vapor d'água e o ar venha a ser B. Neste caso, foram fornecidas as massas molares da água, 18,015 grama-mol, e da massa molar do ar seco, 28,85. Ok? As viscosidades dinâmicas, tanto do vapor d'água quanto do ar seco, é obtido por esse somatório apresentado na equação 8.16, sendo que para cada qual, seja vapor d'água, seja o ar,
As constantes desta equação 8.16 estão apresentadas nessa tabela 1. Lembrando que ali a viscosidade dinâmica ela vai sair em Pascal por segundo e essa temperatura necessariamente, pessoal, é utilizada em graus Celsius. Já a umidade relativa, e essa história de umidade relativa, pessoal, vocês vão usar bastante, tá? Principalmente quando se trabalha com ar, tá? E nesse caso, pessoal, a umidade relativa ela é definida pela relação entre a pressão parcial do soluto considerado dividido pela sua pressão de vapor. No caso de mistura gasosa ideal, que a gente é bastante razoável para pressões moderadas a baixas, essa umidade relativa é dada pela equação 8.17, que representa o quê, pessoal? A fração molar real, tá? YA, dividido pela fração molar em condição de saturação. Tá? Neste caso, esse YA VAP, ele vai ser dado por quem, pessoal? Apesar de não estar apresentado aí, ele é uma relação, ele é uma relação entre quem, gente? Entre a pressão de vapor do soluto pela pressão total do sistema. Lembre-se que a pressão total do sistema, nesse exemplo em particular, foi dada de um ATM que é igual a 760 milímetros de mercúrio. No caso da pressão de vapor, advém dessa equação de Antoine, tá? Que é a equação 8.16. Neste caso, essa temperatura necessariamente utilizada em Kelvin. Notem que a temperatura dada no exemplo foi de 40 graus Celsius. Já as concentrações máxicas, tanto de A quanto de B, ele é dado em termos da fração molar. Tá legal? Da fração molar. A fração molar, necessariamente, a gente vai ter que calcular. Já as massas molares, tanto do ar seco, quanto do vapor d'água, foram fornecidos. R é a constante universal dos gases, aí é apresentada, e T, temperatura do sistema em graus Kelvin. Já o coeficiente de difusão, apresentado na equação 8.20, essa que está aí, ela advém, pessoal, lá da relação de Filler. Como é que a gente sabe que é a relação de Filler? Note o expoente da temperatura, 1,75, tá? Elevado a 1,75. Nesse caso, a temperatura aí utilizada é em Kelvin e a pressão utilizada aí necessariamente em ATM. Tá? Como nesse exemplo em particular, a pressão de 1 ATM, esse segundo termo em parênteses é igual a 1. Bem, a solução. Nós queremos calcular o número de Schmidt. Quem é o número de Schmidt mesmo? Olhem no diagrama mnemônico, lá embaixo. Tá? Ni dividido pelo DAB. Pois bem, nós sabemos que para temperatura 40 graus Celsius, pressão de 1 atm, o DAB é igual a 0,288 cm² por segundo. Podemos substituir o número de Schmidt, que vai ser igual... Quem que é a nossa incógnita? É calcular a viscosidade cinemática da mistura ar-vapor d'água. Mas a viscosidade cinemática da mistura ar mais vapor d'água é dado pela viscosidade dessa mistura dividido pela sua concentração dessa mistura. Como é uma mistura binária, vai ser dado por quem, pessoal? A concentração do vapor d'água mais a concentração do ar seco, concentração mássica. Assim, a viscosidade da mistura apresentada na equação 5 depende da fração molar do vapor d'água e da fração molar do ar seco. Como é uma mistura binária, lembre-se, pessoal, YA mais YB é igual a 1. Portanto, YB vai ser igual a quem, pessoal? 1 menos a fração molar de A. Tá? Conhecemos os parâmetros que relacionam as viscosidades dinâmicas, tanto do vapor d'água, subscrito A, quanto do ar seco, em relação às suas massas molares, obtidas da equação 7 e 8, nós temos, olha só, pessoal, que calcular quem? Para fazer essas contas. Precisamos calcular a fração molar do vapor d'água. Se nós temos a fração molar do vapor d'água, nós temos a fração molar do ar seco. Precisamos calcular as viscosidades individuais do vapor d'água, subscrito A, e a viscosidade só do ar seco, UMI,
subscrito B. Assim, desse modo, tendo em vista que a pressão de vapor d'água é 313,15 Kelvin, basta substituir na equação de Antoine, cujo resultado é pressão de vapor igual a 55,5280 milímetros de mercúrio. Dividindo esse resultado pela pressão total do sistema, a fração molar do vapor d'água em condição de saturação é esse valor que dá aí, 0,073063. Notem que o nosso objetivo é obter o quê, pessoal? É obter o número de Schmidt, certo? E o número de Schmidt, ele vai depender de quem, pessoal? Do ρ da mistura. E o ρ da mistura nós observamos que depende da fração molar. A fração molar, na equação de baixo, 0,75, conhecemos a fração molar na condição de saturação, que é o resultado que está aí, pessoal, 0,054797. Substituindo esse resultado lá no YA destacado em vermelho, nós temos que a concentração máxima da mistura é 1,1 vezes 10 a menos 3, olha a unidade, pessoal, grama por centímetro cúbico. Assim, se nós substituirmos lá na viscosidade cinemática da mistura, nós temos a equação 16. Então, basta calcular quem, pessoal? Basta calcular a viscosidade dinâmica da mistura. Lembrando que foi dado umas correlações tanto para o vapor d'água quanto para o ar na temperatura considerada. Assim, notem, pessoal, calculando a viscosidade dinâmica para o vapor da água, que é a equação 17, notem que o resultado nesta expressão, pessoal, utiliza a temperatura em graus Celsius, 40 graus Celsius. Já o resultado da viscosidade dinâmica sai em Pascal por segundo. Notem na equação, no resultado da concentração máxima foi em gramas por centímetro cúbico. Tá? Então, a gente tem que passar de Pascal para segundo em uma unidade coerente com a da concentração máxima. Assim, a viscosidade dinâmica do vapor da água em gramas por centímetro por segundo é 9,7851 vezes 10 a menos 5. Do mesmo modo, a gente calcula a viscosidade dinâmica apenas para o ar seco, a 40 graus Celsius. E o resultado, já transformando de Pascal, lembre-se, na expressão utiliza a temperatura em graus Celsius, o resultado sai em Pascal por segundo e precisamos transformar a unidade, tá? E o resultado do ar seco é esse apresentado em 18. Pois bem, substituindo a massa molar do vapor d'água, 18,015 grama-mol. A massa molar do ar seco, 28,85. A fração molar, tá? Perdão, por enquanto é só isso. Só a massa molar nesses parâmetros φ subscrito AB e φ subscrito BA obtidos da equação 19 e 20. Assim, podemos calcular a viscosidade da mistura, tá? Substituindo na equação, notem na equação acima da equação 21, no lado direito, aparece 1 menos o YA. Lembrando que esse 1 menos esse YA é o YB, que é a fração molar do ar seco, tá legal? E o resultado da viscosidade dinâmica da mistura é o valor apresentado aí para vocês, pessoal. 1,83 vezes 10 a menos 4 gramas por centímetro por segundo. E neste caso, obtém-se a viscosidade cinemática da mistura, advindo, apresentado para vocês no resultado 22. E o número Schmidt é obtido pela relação entre a viscosidade cinemática pelo DAB. O resultado é 0,5781. Tá legal? E aqui chama atenção, pessoal. Não é incomum, em vez de fazer todas essas contas para calcular aquele valor apresentado em 22,
o pessoal assumir a viscosidade apenas do ar seco. Tá legal? Neste caso, a 40 graus Celsius, tá? A massa específica do ar seco é 1,1233 vezes 10 a menos 3, e a sua viscosidade dinâmica é 1,88547 vezes 10 a menos 4. Comparem esse resultado, 1,88547 vezes 10 a menos 4, com o resultado 21. Tá legal? Então, observem já que tem uma diferença a ser observada aí. Já a viscosidade cinemática, tá? Enquanto do ar úmido, a viscosidade cinemática era aquele valor em 22, 0,1665 centímetro quadrado por segundo. Do ar seco, essa viscosidade é 0,1679. No que resulta, pessoal, o número de Schmidt para o ar seco, que é igual a 0,5831, que é muito próximo do resultado 23, que representa em torno de apenas 1%. E o que significa 1%? Vocês podem pensar, 1% eu posso simplesmente desprezar esse valor, né? Já que é 1%. Notem, pessoal, se vocês têm condições de fazer as contas, 1% é representativo sim. Por quê? Porque eu consigo obter, eu consigo atenuar os meus erros de engenharia, tá? Então é importante observar isso. Ademais, existem situações que pode acontecer, essa diferença vir até ser superior a 5%. Então tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Notem, pessoal, que nesta aula nós apresentamos os números adimensionais, tá? Em sentido horário. O número de Reynolds, representativo a quantidade de movimento. Lá embaixo, o número de Schmidt, lembrando a ponta da seta sempre indicando a divisão, e representa, em nível molecular, a transferência simultânea de quantidade de movimento e de matéria. Do lado esquerdo de vocês, nós temos o número representativo de transferência de massa, o número adimensional, que é o número de Sherwood, que é o kml dividido por DAB. E lá em cima, pessoal, nós temos o número representativo, o número adimensional representativo, tá? Da transferência simultânea e transferência de quantidade de movimento e de matéria numa escala macroscópica. Bem, vocês devem estar perguntando, né? Caramba, por que esse nome tão difícil? Mnemônico. O que significa mnemônico? Mnemônico, pessoal, vem do grego, tá? Oriundo de um verbo que se refere a fazer-se lembrar, fazer pensar, lembrar-se de algo, tá? Mas ok, além do grego, pessoal, mnemônico está associado a algo bastante interessante. Está associado à deusa Mnemosine. Quem que é Mnemosine? Mnemosine, pessoal, ela é uma titã, filha de Gaia e Urano. Quem é Gaia? Gaia é a Terra. Quem é Urano? Urano é o céu, pessoal, aquele que aparece no horizonte. Portanto, Mnemosine, que representa a memória, ela é a deusa da memória, ela faz parte da natureza do ser humano. Tá? E ela é mãe das musas, filhas que teve com Zeus. Pois bem, esse Zeus é o rei dos deuses, é o todo-poderoso, tá legal? Que junto com Mnemosine geraram as 9 musas. E quem são as musas? São ninfas que são madrinhas da música. Uma é da música, outra é da dança, outra é do canto lírico, enfim. São entidades, pessoal, associadas a uma criação artística. Tá legal? Em sendo assim, quando vocês estiverem estudando transferência de massa e não lembrarem do número de reinos, aquele senhorzinho sorrindo para vocês, batem 3 vezes na madeira e peça a ajuda pela Mnemosine. Fala, ó, grande Deus, a Mnemosine,
Me ilumine para lembrar de tal coisa. Quando você fala, ilumine para lembrar de tal coisa, a Minimose dá uma olhadinha para os Zeus, Zeus olha para vocês e lança um raio de lembrança em todos vocês. Tá legal? A aula de hoje é essa. Bom proveito e bom trabalho.